Olá, que bom contar com a sua participação em mais uma edição do Manchete Podcast. Eu lembro você que, além das nossas redes sociais, você nos acompanha também na Rádio Mais RJ. E no programa de hoje eu recebo aqui para um bate-papo a jornalista e ativista dos direitos animais, Thaís Tostes, a quem desde já agradeço pela participação. Obrigado, Thaís. Obrigada a vocês pela oportunidade, a voz aos animais. Thaís, vamos começar por essa polêmica recente em Campos, que eu até cheguei a divulgar em primeira mão uma portaria do IMTT, em conjunto com a saúde, com a segurança, em relação à proibição do fluxo de veículos de tração animal, as carroças, popularmente, vamos falar de maneira mais popular, nas vias de fluxo intenso de Campos. Como eu falei no começo, você é jornalista, eu lembro de uma matéria que você fez para mim, não vou nem entrar nos detalhes dessa matéria não, porque eu era seu editor de geral, né, e você repórter na época, eu pedi vou usar rapidamente, eu pedi 25 linhas, você me deu 7 páginas, lá naquela época, em 2016, 2017, falando já sobre esse assunto de proibição de carroças em Campos, mas nada de efetivo aconteceu. O que você, como ativista dos direitos animais, como você vê esses protestos que estão acontecendo por parte dos carroceiros e o que você espera desse decreto, se ele efetivamente vai ser aplicado na cidade? Obrigada pela oportunidade, ao espaço que está sendo dado para uma pauta tão invisibilizada, difícil, a nível nacional, a voz que está sendo dada aos animais. Obrigada, Arnaldo, pelo convite. Então, nós do Ativismo Nacional, a gente recebe de muito bom grado, a gente recebe com muita alegria essa portaria da Prefeitura, que é uma portaria conjunta, número 1, de 2025, que foi publicada no Diário Oficial no último dia 15 agora, porque a gente entende que ela faz parte de um processo de transição envolvendo a libertação dos animais no território de Campos. Então, eu acredito que essa reportagem que a gente fez na época tem a ver com a Lei 7.194 de 2016. Na época, foi sancionada pelo então governador da época, Pezão, que proíbe a circulação de carroças no território do estado do Rio de Janeiro. Então, de lá para cá, a gente não teve muito avanço no território estadual em relação à questão da libertação dos animais de grande porte, e a gente entende isso como uma dificuldade política mesmo, uma dificuldade de luta política, de vontade política, partindo dos executivos, partindo do executivo do estado do Rio de Janeiro. Mas a gente teve alguns avanços, como, por exemplo, Paraty, Petrópolis, que já acabaram com os veículos de tração animal. Então, entendemos que a portaria da Prefeitura ela faz parte de um processo de transição, até porque o prefeito Vladimir Garotinho, ele falou com a gente, nós do Ativismo Nacional, eu também sou membro da Brasil pelos Cavalos, e ele falou com a gente e se comprometeu a não retroceder nessa questão da portaria, que restringe a circulação de carroças no território de Campos, e também a não estacionar com essa pauta, não estacionar na libertação dos cavalos, ou seja, avançar, fazer essa política pública de transição, substituindo os veículos de tração animal por veículos motorizados, política pública mesmo para os animais e para os carroceiros. Então, estamos apoiando essa portaria da Prefeitura, o cadastramento, o emplacamento das carroças para que seja feito um levantamento e, a partir disso, a gente possa gradualmente fazer essa transição das carroças para veículos motorizados. Mas, Thaís, em relação a esses protestos, o que tem acontecido é que por parte dos carroceiros, e aí você tem uma questão econômica em jogo também, e histórica, e cultural, de passado de pai para filho, não estou aqui julgando o mérito se é correto ou não, estou dizendo que realmente é filho de, neto de, que já vem a vida inteira vivendo desse jeito, e qualquer mudança gera impacto, seja positivo ou negativo, a mudança traz impacto. Como que você tem lidado com essa questão dos protestos? Existe algum grupo, algum movimento que estão tentando fazer um contraponto ao que os carroceiros estão protestando?
Então, o ativismo nacional, ele está junto com a gente, né, na defesa da libertação desses animais e a emancipação dessas famílias também. A gente entende que acontecem esses protestos, que eles acontecem, mas justamente por uma insegurança, né, dos carroceiros, talvez um medo, né, porque a questão dos veículos de tração animal é uma questão estrutural, sim, mas o tempo avança, as questões avançam, né, vários municípios no estado do Rio de Janeiro não tem essa quantidade de carroça como Campos tem. Então, Campos precisa começar a trabalhar isso, né? A gente tem hoje a Constituição Federal, né, de 1988. Ela veda a prática da crueldade contra os animais. É quando surge o direito animal no Brasil, né? E classifica, coloca o animal como indivíduo, justamente porque ele tem que ter essa dignidade protegida. Então, o animal deixa de ser objeto, deixa de ser veículo e se torna um sujeito de direito. Então, a gente entende, compreende esses protestos dos carroceiros, mas o direito animal mesmo, ele é muito racional e ele caminha lado a lado com os direitos humanos. Então, justamente o que o prefeito falou com a gente, que seria um processo de transição, né, para essas famílias também. Então, temos certeza que eles não serão desamparados. Você milita nessa causa animal de que forma hoje, Thaís? Eu lembro que a gente já fez matéria com você em relação a um abrigo de animais e animais de todos os portes, né? Mas que não tinha incentivo financeiro institucional nenhum. E eu acredito que não deve ser barato isso para manter. Você continua mantendo esse abrigo? De que forma se mantém financeiramente? Então, eu atuei por um bom tempo com o jornalismo, né? E já tem uns anos que eu larguei o jornalismo para estar trabalhando nesse amparo a animais vítimas de maus tratos, de violência, de abandono, incluindo os animais de grande porte. Na verdade, eu atuo no resgate animal desde bebezinha, desde criança, abandonavam animais na minha porta e eu, junto com a minha família, eu tinha 2, 3 aninhos, fazia resgate de animais. Então, o jornalismo veio, mas o resgate já vem durante todo o meu tempo de vida. Eu tô aí, vou fazer 38 anos na luta pelos animais. Então, hoje, eu tenho cavalos que foram explorados em carroças, que eu resgatei, são meus resgatados, foram vítimas da exploração em carroça, chegaram muito debilitados, e cães e gatos também vítimas do abandono e de violência. A questão dos cavalos, eles, quando são submetidos à carroça, eles estão executando uma tarefa que não é natural deles, né? Os cavalos, eles foram feitos pela natureza para viverem em manadas, correndo pelo campo, vivendo a vida de cavalo dele mesmo, né? Deles mesmos. É como os meus cavalos resgatados vivem hoje, né? Então, quando eles ficam submetidos às carroças, eles começam a desenvolver muitos problemas físicos, ortopédicos gravíssimos, psicológicos, eles sofrem depressão, muitos transtornos, traumas, né? E apesar da gente fazer esse resgate e tentar salvar, muitos a gente consegue, alguns a gente não consegue, né, salvar. Algumas questões são irreversíveis, não temos como dimensionar os impactos psicológicos e emocionais de um cavalo submetido a carroças. Fato é que a gente, quando está falando em exploração de animais e em carroças, a gente está falando de hashtag Campus Profunda, uma campus fora da bolha, que muitos não conseguem ver. Então, esses animais, a grande parte deles está vivendo essa submissão e depois de muito tempo, muitos anos em carroça, eles são abandonados em locais afastados ou, quando é na área central, em terrenos baldios. Então, a carroça por si só, ela fere a dignidade animal, ela fere o direito animal, ela é exploração, mas em nenhum momento o direito animal ele vai de encontro, vai contra os direitos humanos. Então, acreditamos muito nas políticas de transição que deram muito certo em muitos locais do Brasil e também no mundo. Então, hoje, a gente luta, né? Eu luto com esses animais de forma independente, usando a minha formação no jornalismo, meus anos de jornalismo para fazer divulgação. É uma luta independente, animalista, né? E, além disso, uma luta jurídica, né? Que, junto com a Brasil pelos Cavalos, temos vários advogados, né? Especializados em cavalos, né? Foi ajuizada uma ação civil pública, né, contra o município no primeiro mandato de Vladimir, né,
há um tempinho atrás, em relação às carroças. E agora estamos nesse diálogo com a prefeitura e acreditamos muito nessa política de transição e somos a favor dos carroceiros e suas famílias. Também entendemos que motorizar os carroceiros e essas famílias é também tirar o chicote da mão deles, né? É também tirar essas famílias desse ciclo de violência naturalizado durante muitos e muitos anos. E junto disso a gente tem, por exemplo, a teoria do link, né? E a teoria do elo, que já é pautada na LESP, tantos projetos de lei que vai falar da relação da violência contra o animal e a violência contra as pessoas. Então, tirar o chicote da mão dessas famílias também é libertá-las dessa naturalização de violência. Agora, eu vou só voltar à pergunta que eu fiz anteriormente para depois a gente continuar no assunto. Em relação a custos disso, Thaís, tem apoios? Existe algum projeto vinculado a poder público ou é na vaquinha mesmo, cada um se virando? Sim, é na vaquinha, de forma independente, né? Mas é claro que a gente luta por políticas públicas de forma macro, né? Que o poder público, tanto municipal, estadual e federal, possa dar suporte aos protetores. A gente tem, por exemplo, em Mogi das Cruzes, São Paulo é um estado muito bom, que tem muitos avanços aí na Alesp, né? De projetos de lei, de amparo à proteção. Por exemplo, em Mogi das Cruzes tem um banco de ração. Hoje, uma das lutas maiores da proteção é a alimentação dos animais resgatados, que é uma roda viva sem fim. Mogi das Cruzes dá exemplo, né? Tem o banco de ração lá, em que os protetores nem precisam ter CNPJ, se cadastram e recebem aí da Prefeitura de Mogi das Cruzes ração todo mês, o que já alivia muito a luta, né? Então, a proteção hoje, o ativismo, ele é o braço, né, do Estado, né? O braço de política pública, na verdade, o braço que vai preencher as lacunas de política pública. Como que você avalia as políticas públicas de defesa animal em Campos e no estado do Rio? Então, eu entendo que o estado do Rio de Janeiro ele deixa muito a desejar em termos de política pública para os animais, porque tanto na esfera legislativa, né, quanto na esfera do executivo. Então, a gente está vendo até uma onda no Insta da Alerj, de alguns posts envolvendo questão dos animais, questões animais, mas a gente precisa que essas iniciativas saiam do papel. Então, a gente entende que o Rio de Janeiro, ao lado de São Paulo, sendo esse eixo, uma vitrine, poderia estar muito mais avançado na questão de políticas públicas para os animais, avanços na esfera legislativa e também na esfera executiva. Então, eu considero muito fraco ainda, né, de amparo aos animais, os animais como um todo, tanto de pequeno porte quanto de grande porte, né? E eu atribuo isso à falta de vontade política mesmo, né? E também, talvez, uma falta de consciência de parte da proteção dos animais, de que é uma luta político-jurídica, a luta dos animais, senão a gente vai continuar enxugando gelo. Então, por exemplo, a gente poderia ter muitas leis aqui no município de Campos amparando os animais, mas a gente tem uma dificuldade legislativa muito grande. Quantas reportagens envolvendo carroças já foram feitas na imprensa municipal, né? E nada saiu da Câmara de Vereadores. E a gente teve uma vereadora, não estou entrando em mérito pessoal, né? Como Marcele Pata, que teve que sair escoltada da Câmara na época, né? Por pautar a questão das carroças. Então a gente tem que entender que o mundo avança, né? A dignidade animal ela é garantida pela Constituição Federal, não tem nada acima da nossa Constituição Federal. A gente tem alguns avanços, né? Por exemplo, a Lei de Crimes Ambientais, que é a Lei 9.605 de 98, ela coloca pena de 3 meses, né, a 1 ano e multa, né, para maus tratos a animais. Mas ela foi ampliada, a pena dessa lei, pela Lei Sanção, que só vale para cães e gatos, né? Então, hoje a pessoa pode pegar até 5 anos de reclusão, mas apenas envolvendo maus tratos a cães e gatos. Então, a gente tem hoje, né, do delegado Bruno Lima, deputado federal eleito por São Paulo, uma emenda ao projeto de lei 347 de 2003, né, que será pautada. E essa emenda, ela aumenta as penas para quem maltratar cavalos. Então, a gente tem os avanços a nível federal. A gente precisa que Campos olhe para o Brasil e para o mundo com o olhar do futuro, né? E isso envolve a liberdade dos animais e a liberdade de pessoas também. Você foi candidata a vereadora, inclusive, foi a segunda vez, né, que você foi candidata a vereadora, e dessa vez ao lado do prefeito Vladimir Garotinho.
E sua pauta sempre foi, sua pauta principal enquanto candidata a vereadora, a questão da defesa dos animais. Como tem sido a relação com Vladimir, né? Você como partidária do lado dele, mas tendo que pontuar também essas questões da defesa dos animais, como você mesmo colocou aqui, que tem muita coisa para avançar ainda. Como que o prefeito tem sido em relação ao que você coloca, né? Existe esse contato seu com o prefeito? Então, a primeira candidatura, na verdade, a gente lançou uma candidatura em 2018 para deputada estadual, que teve uma votação muito boa, pautando os animais também. Eu entrei como a primeira candidata vegana, a primeira mulher candidata vegana, deputada estadual na história da política do Rio. A gente não sabe de outro que tenha sido antes. E depois a gente vem com essas candidaturas a nível municipal, que são muito mais difíceis por Campos ser muito peculiar na questão da política. Então, eu vim como candidata junto com o Caio, fui a candidata dele pelos animais em 2020, né? E até então a gente vinha fazendo críticas, né, ao poder público municipal, fazendo críticas assim, poderia ser Vladimir no poder ou qualquer outro, né, que não estava avançando na questão dos animais. E depois disso, em 2024, ano passado, nas últimas eleições, resolvi mudar a estratégia e falei com ele, olha, eu te bati, agora eu vou te apoiar para a gente conseguir abrir o diálogo, para a gente avançar, porque não tem como Campos continuar nessa situação, especialmente, assim, algo mais invisibilizado que a questão dos animais de grande porte, dos cavalos submetidos à tração animal. E aí eu fui muito bem recebida, a gente lançou candidatura, vim pautando os animais de grande porte. Foi a primeira vez que um cavalo é estampado numa bandeira política, na história da política de Campos, tá lá, minha bandeira, minha cara, a cara de Vladimir e um cavalo no meio. Então ele tem um compromisso que eu vou mostrar, lembrar dele dessa bandeira. E assim, o diálogo tem sido muito positivo, ele sabe que minha veia é ativista, então apesar de eu estar apoiando, né, essa cobrança, ela continua. A gente vai continuar fazendo a cobrança como ela deve ser feita, né? Ele como gestor e tô achando muito positivo, tô achando ele com uma mente muito jovem, muito oxigenada em relação a essas tendências. Deu total abertura, né, para o Grupo Brasil pelos Cavalos, acompanhar de dentro essa questão das carroças e fazer esse processo de transição. Ele tem feito uma escuta muito positiva, muito legal em relação a essa transição, a libertação desses animais e emancipação dessas famílias também, assim como seu secretário de governo, o Rui que também é a favor dessa transição, né, para veículos motorizados, que estava junto comigo lá com o Caio em 2020. Agora, essa questão, eu lembro, Thaís, não sei se você vai me ajudar a lembrar aqui também, porque eu não costumo preparar a pauta, eu gosto de deixar a conversa fluir. Mas eu lembro de uma discussão na época de Fred, vereador, Fred Machado, em relação ao cavalo de lata, que seria já essa transição. Você lembra desse momento? Por que isso não andou tanto como deveria? Então, a questão do Fred com a questão das carroças é que, tipo assim, eu sempre ouvia Fred envolvendo essa questão das carroças. Só que Fred aparecia, depois ele sumia. E a gente nunca mais conseguia saber em que pé tava. Ele meio que largou de mão. Isso aí. Aí depois, quando a pauta animal em Campos voltou a ter alguma notoriedade, ele apareceu com os cachorrinhos aí nas fotos. Mas assim, não teve andamento. Eu cheguei a procurá-lo uma vez ou outra. Ele também não retornou em relação a isso. E também acreditamos que existem muitas maneiras para a gente estar fazendo essa transição. A tecnologia está aí. Não há desculpa em termos de maquinário, de tecnologia, vamos dizer assim, porque se o cavalo de lata ele for até mesmo fraco para essa quantidade de materiais que os carroceiros carregam, a gente pode pensar veículos muito mais potentes que aguentem mais sacos de cimento, mais quantidade de areia, né? O que precisa é que os carroceiros se conscientizem, né, dessa evolução que a gente está tendo, né, em termos de legislação de amparo aos animais e que abracem isso também, porque isso vai ser mais fácil para eles. Até porque eu cuido de cavalo, eu posso falar, dá uma trabalheira cuidar de cavalo. Então vai libertar essas famílias também de ter que estar cortando capim debaixo de sol quente, debaixo de chuva, de segunda a segunda. É muito árduo essa missão também de cuidar de um cavalo. Então eles motorizados, eles vão conseguir fazer muito mais fretes, né? Vão conseguir ganhar muito mais e vão fazer o frete de uma forma muito mais rápida
rápida e vão ter tempo muito mais livre para poder passear e se divertir com a família deles. Então, a questão da motorização dessa transição, libertação dos animais e motorização dos carroceiros, na verdade, ela é benéfica para todos os lados. Então, é um caminho sem volta, sabe? Aquele discurso de que, tipo, os carroceiros ficarão desamparados é um discurso que não cabe mais. A gente, no direito animal, a gente também não vai deixar que o poder público faça uma política pública meia-boca e que desampare essas famílias, não. Nós também somos a favor da emancipação dessas famílias. Defendemos os animais e as famílias também. Thaís, para a gente concluir essa pauta de defesa, nessa questão dos carroceiros aqui de Campos, da defesa animal vinculada a essa questão, um dos pontos que a defesa animal coloca e que muitas vezes a gente vê é em relação a maus tratos. Por outro lado, nas próprias manifestações que aconteceram aqui em Campos, alguns vídeos que circularam nos veículos de comunicação, nas redes sociais, são os carroceiros alegando que não existe essa história de maus tratos aos animais aqui em Campos. E aí, olha aqui esse cavalo, esse aqui é um animal maltratado, né? Tem muito vídeo nesse sentido. Qual é a sua leitura dessa questão? E você tem algum relato, alguma história de resgate de maus tratos aqui em Campos? Então, a questão dos maus tratos aos cavalos, ela é nítida. Toda a sociedade, grande parte, é só vocês olharem pelas ruas, olharem pelos terrenos baldios, pelos locais onde esses animais são descartados como lixo, a situação desses animais. Como eu falei em outro veículo de comunicação, na minha fala, e repito, a parte dos animais gordinhos, né, submetidos à carroça, é a minoria. A maior parte é animal abaixo do peso, né, com vários problemas ortopédicos gravíssimos, sendo submetidos a chicotada na cara. A gente está falando de chicotada na cara em pleno 2025. Não tem nem outro termo para usar. É chicotada na cara. Então, isso não pode ser naturalizado. Não é porque uma questão ela é cultural que ela tem que ser mantida. Há outros caminhos. E, como eu falei, desnaturalizar esse processo de violência dentro das famílias também. Tirar o chicote da mão desses carroceiros. Então, na verdade, carroça, charrete, por si só, já é maus tratos. Porque essa não é a natureza do cavalo. Carregar peso, apesar de ter sido feito durante muitos anos na história. A gente encontra ao longo da história outras formas de exploração, né, a seres humanos que eram mantidas como culturais, eram mantidas como naturais, normais, né, desde sempre, e que foram abolidas, que a gente está lutando para acabar. Salvo as especificidades de cada luta, a mesma coisa acontece com os animais. Não é porque eles são submetidos a peso e atração animal durante todo esse tempo que isso seja normal. Esse não é o natural dos cavalos. A gente vê nos filmes os cavalos selvagens, o Spirit é um grande exemplo. Então, o mundo avança, a gente precisa acompanhar, não tem como, em pleno 2025, a gente conviver com inteligência artificial, com drones e indivíduos, seres sendo submetidos a chicotada na cara e sobrepeso em cima da carroça. Então, muitos desses animais, a maior parte, é descartado como lixo em terrenos baldios, aqui nas áreas urbanas, e muitos descartados em estradas rurais, que eu chamo de campos profunda, que é a campos que a maior parte não vê. Então, a gente pode olhar, né, que grande parte está muito mal, e a própria carroça, ela é maus tratos. E é claro que nos protestos eles levarão os mais gordinhos. Thaís, além da questão de pessoal que você colocou aqui, que desde a infância você atua na proteção animal, né, na defesa do direito animal, você também está se enveredando na área acadêmica, você estava me contando aqui, você está se especializando na área? Isso. Aí depois do jornalismo, né, a graduação, eu comecei uma pós-graduação em direito animal, que é uma especialização mesmo. E que leque abre essa especialização para você? Que leque de conhecimento você passou a ter a partir desse estudo que pode te ajudar diretamente na ponta no trabalho da defesa dos animais? Então, através desses cursos, né, inclusive tem universidades que já abrem cursos livres, cursos abertos que qualquer pessoa pode fazer, cursos de direito animal na área jurídica mesmo, né, que a gente poder entender
a história do direito animal no Brasil e no mundo, como isso está avançando. E a gente está vendo um avanço muito grande, Arnaldo, assim, em termos de legislação. Tem muita coisa acontecendo a nível nacional. A gente vê esse caso aí do cavalo que teve as patas cortadas, né, pelo boiadeiro lá de Bananal. Já tem emenda aí a projeto de lei para poder incluir os cavalos. Então, a gente avança muito. Então, a gente pode gravar podcast e a gente pode militar com mais embasamento mesmo, né? E, na verdade, para a gente poder reportar um pouco isso para as pessoas. Porque a questão dos animais, ela é uma questão de coração, sim. Porque ela envolve a compaixão, a sensibilidade com o sofrimento do outro, né? Mas, principalmente, é uma questão de direito. Então, ela é muito lógica, ela é muito racional, ela é muito legal. O que a gente está falando aqui é de direito. A gente está falando hoje, a proibição da crueldade está na Constituição Federal de 1988 e nós não temos nada acima da nossa Constituição. Então, na verdade, essa portaria da Prefeitura e todo esse movimento que a gente tem tentado fazer com o Vladimir e estamos conseguindo, e temos certeza que a gente vai conseguir, contemplam a dignidade animal garantida pela nossa Constituição. Está de acordo com a Constituição, está de acordo com uma lei estadual. Então, assim, é uma questão político-jurídica. Thaís, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação e deixo o espaço aberto para uma próxima oportunidade. Muito obrigada, em nome dos cavalos e de todos os animais. E a você que nos acompanhou até aqui, fique ligado também nas nossas redes sociais. Até a próxima.